O assunto agora é muito importante, hein? Professora tem pedido de marca-passo negado por plano de saúde. O plano privado de saúde negou o atendimento para a cliente e a encaminhou para o SUS. É isso mesmo que você ouviu, amigos da CBN. A colocação do marca-passo é urgente, já que seu caso é grave. Inconformada, a paciente entrou na justiça e conseguiu uma liminar para que o plano custeasse todo o procedimento. A cirurgia será realizada neste sábado, dia 20. Mas você confere agora o relato da psicóloga que, ao ser atendida pelo SAMU, apresentava um quadro de bradicardia sinusal. Em meados de novembro, eu comecei a sentir muito cansaço, tontura, as minhas mãos estavam muito brancas, às vezes os pés ficando roxos, e eu estava atribuindo isso ao cansaço, ao estresse do dia a dia. E aí eu já não tinha mais ânimo para sair de casa, precisava ir no mercado, eu ficava enrolando, até que um dia eu estava no centro do Guarujá dirigindo, e aí o semáforo fechou, eu pensei, eu preciso parar o carro, eu não lembrava onde estava o freio do carro, e eu bati no carro da frente, foi uma batida leve, graças a Deus, não teve vítima, não teve gente passando na rua, nada. E aí eu fui no médico e ele disse que eu estava com uma bradicardia e estava faltando oxigenação no meu cérebro e o sangue não tinha força para circular no corpo, por isso que as minhas extremidades, a mão ficava branca, os pés roxos e muito gelado. E aí foi quando eu comecei a investigar o problema. Em dezembro, na primeira semana, dia 4, 7, 8, mais ou menos, eu não lembro direito, eu fui 3 vezes no Hospital Guarujá, até que na última vez a médica pediu a minha internação, dizendo que meus batimentos estavam muito baixos e que eu precisaria ficar internada. E aí começou a saga, porque o plano me ligou, falando que eu estava em carência, o Hospital do Guarujá, ele me fez assinar um papel que eu estava desistindo da desistência. Eu falei, moço, eu não estou desistindo da desistência. Daí a menina falou, você precisa assinar isso. Eu estava com a cabeça meio tantã, porque já não estava pensando direito. Eu me lembro que eu escrevi nesse papel, o plano não aceitou, dizendo que eu estava em carência. E aí eu voltei para casa de Uber, ninguém me trouxe para casa, não chamou uma ambulância. Eu fiquei muito triste, muito frustrada por essa negativa do plano e do hospital, que ao invés de cuidar de pessoas doentes, me colocaram na rua. No dia 30, eu passei muito mal, e aí tiveram que chamar o SAMU. Meus batimentos estavam em 31. Quando eu cheguei no pronto-socorro municipal, estava já em 28. E aí reservaram uma vaga na UTI do Hospital Santo Amaro. Fiquei 6 dias na UTI, 12 dias na enfermaria. E daí meus filhos contrataram um advogado, o Dr. Fabrício Pozocco, e ele pediu uma liminar na justiça, e o juiz disse que o hospital tinha que me aceitar, porque se tratava de uma urgência, e eu precisava da internação e da colocação do marca-passo. Daí, conseguiram fazer a minha remoção. Hoje eu estou no IGESP da Praia Grande, aguardando a cirurgia, que vai ser sábado depois do almoço. Sem essa intervenção da justiça, eu estaria até hoje lá no Hospital Santo Amaro, aguardando esse marca-passo, que diz que demora mais de 40 dias. Bom, nós estamos na linha com o advogado Fabrício Pozocco, que vai, inclusive, explicar para os ouvintes da CBN Santos como proceder num caso como esse, que, a meu ver, doutor Pozocco, é questão de tempo e é questão de saúde pública. E o senhor foi rápido, né, para tentar conseguir uma liminar que atendesse aí essa demanda dessa senhora. Agora, outras pessoas podem correr pelo mesmo risco, né, doutor?
Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Realmente, a gente percebe que essa conduta do plano de saúde não é uma conduta correta, né? A gente sabe que o plano de saúde já tem essa informação, que para situações de urgência e de emergência não existe carência. Isso já foi decidido para os tribunais várias vezes, já existe súmula do STJ, súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo, situações desse sentido que mostra que para situações de urgência e emergência não existe carência. Mas, infelizmente, Douglas, os planos de saúde como um todo agem dessa forma exatamente com o intuito de, como são cirurgias caras, como, por exemplo, no caso do marca-passo, a pessoa simplesmente, olha, não vou cobrir porque isso está na carência, e muitos pacientes vão embora, né? Muitos pacientes vão para casa, acabam até mesmo falecendo. Outras situações que são extremamente complicadas, alguns pacientes passam a ser internados pelo SUS, mesmo tendo plano de saúde. E aí, olha o absurdo, o plano de saúde continua recebendo as mensalidades normalmente, e a pessoa com aquela situação de urgência e emergência se encontra no SUS. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, o Estado, está pagando para uma cirurgia, para um tratamento médico que deveria ser custeado pelo plano de saúde que está recebendo por isso. Então a gente chega a situações absurdas e, infelizmente, muitas delas acabam acontecendo. Doutor Pozzocco, muito rapidamente, que estamos quase chegando no final, vale a pena lutar pelo nosso direito? Sim, Douglas, é muito importante que a gente efetivamente brigue pelos nossos direitos. As pessoas acabam deixando para lá, e toda vez que elas deixam para lá, o prejuízo acaba ficando cada vez maior para o próprio consumidor, para os pacientes do plano de saúde, para aqueles que precisam do atendimento médico. Isso não está certo, Douglas. A gente vê tantas coisas aí no dia a dia, a gente vê a imprensa, as tratativas dos planos de saúde, dizendo que não tem dinheiro, não tem condições, que os contratos não fecham, que a conta não fecha, que é sempre um prejuízo, e a gente acaba vendo que isso não é verdade. Se eles, quando têm que cumprir efetivamente aquilo que está no contrato, aquilo que eles recebem para poder fazer, eles deixam para lá, Douglas, ou inventam uma desculpa qualquer para colocar as pessoas nessa situação, então a gente percebe que isso não está certo. Perfeito. E os consumidores precisam brigar pelos seus direitos. Perfeito. Obrigado, doutor Fabrício Pozzocco, conversando com os amigos da CBN Santos.